O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos e também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga no Esporte em Foco, chegando ao nosso 23º episódio. Daqui a pouco vamos comemorar o 100º, e junto comigo em todas as edições até aqui tem ele, meu grande amigo Rafael Mendonça, que completou mais um ano de vida na última semana. Parabéns para você, Rafael! Ô, Gabriel, muito obrigado, um abraço para você, para todos que nos acompanham, uma felicidade imensa passar essa virada de ano, não de ano comum, mas de ano de vida, na sua companhia em mais uma edição aqui do nosso podcast amado por quase todo o Brasil. Por quase todo o Brasil, tô dizendo, viu, Rafa? Talvez por todo o Brasil, porque a qualidade está muito grande, a discussão está muito legal. E comemorou bastante, Rafa, o aniversário? Um pouco mais tranquilo. Caiu no fim de semana? Caiu no fim de semana, caiu no sábado e assim, eu até gosto quando cai no sábado, porque a gente até adora receber todo aquele carinho do pessoal do trabalho e tudo mais, só que a gente acaba perdendo um pouco de tempo no dia, né? Tendo ali que abraçar um por um que passa por você no dia do aniversário. Claro que gostamos muito do afeto e do afago das pessoas, mas se puder economizar tempo, melhor ainda. E eu achei que o RH poderia até não mandar nenhum tipo de mensagem institucional de aniversário, mas isso acabou acontecendo. E no dia 18, porque era feriado, o RH não ia funcionar no dia 19, no dia 20. Olha que coisa, hein, Gabriel? Ah, mais uma beleza, né, Rafa? Parabéns mais uma vez para você, muitas felicidades nesse ciclo, né, que se inicia na sua nova idade, com toda certeza. Rafa, e fazendo aniversário dentro aí do período, né, da Copa do Mundo de Clubes. A gente já falou em 2 episódios, um dando aquela arriscada, né, tentando dar uma de bola de cristal ali. Já vi que acertamos alguns palpites, erramos outros, muito interessante. Em relação principalmente às surpresas, né, Rafael Mendonça? Tá tendo muita coisa legal, muita surpresa. Algo que, por ser em relação aos clubes, a gente não imaginava ter muito, né? Pois é, ô Gabriel, e acho que a grande surpresa, e não é
desmerecendo nem nada do tipo, mas acabou sendo o Botafogo, né? O Botafogo consegue passar num grupo complicadíssimo, que tinha ali o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, e o Atlético de Madrid. Foi ali um pouco no sufoco, no limite, mas assim, antes do início do Mundial, eu mal projetava o Botafogo chegar na última rodada podendo se classificar, né? Ou tendo vantagem pela classificação, né? O adversário tendo de correr atrás de algo. Então, assim, uma campanha sensacional do Botafogo, independentemente do que acontecer no mata-mata, só o que o Botafogo conseguiu fazer na primeira fase, frente à disparidade financeira que é o futebol europeu para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, já é de se louvar bastante. No grupo do Palmeiras, por exemplo, lembrando que hoje é dia 24, né? Então ainda tem alguns jogos da última rodada a serem realizados, mas o grupo do Palmeiras, por exemplo, já fechou. Eu não esperava o Inter Miami passar. E que decepção com o Porto, hein? Eu já esperava que o Porto chegasse mal nesse Mundial, pelo que ele apresentou no Campeonato Português, mas não que fosse tão ruim assim. Se o Porto for a São João del Rei jogar contra o Atlético, ele toma um amasso. Que time medonho, medíocre mesmo do Porto, e o Inter Miami fez por merecer a classificação. E claro que os embates latino-americanos contra europeus foram um grande destaque dessa primeira fase, porque foram embates equilibrados, e eu não fiz o balanço final, mas se não me engano, com vantagem para os latino-americanos, que conseguiram aí bons resultados, principalmente com os brasileiros. E Rafa, algo interessante também, se eu não me engano, agora terminou, né? Agora há pouco, o Benfica e Bayern de Munique, o Benfica vence o Bayern, o que dá, a gente falava isso do Flamengo, nossa, se o Flamengo passa em primeiro, ele vai pegar uma tabela boa, porque o Bayern não tem como, né? Não tem jeito, vai se classificar em primeiro. E agora, como o Flamengo, né, e tem um critério de desempate que é interessante nessa Copa do Mundo, que é o confronto direto, né? Então o Flamengo vai entrar em campo hoje à noite já sabendo que é o primeiro colocado do grupo, então não tem como ele cair para a segunda posição, porque já venceu o Chelsea, né? E o único que pode chegar ao Flamengo é o Chelsea Esperance. E aí o Flamengo em primeiro já sabe seu adversário, que vai ser o Bayern de Munique direto nas oitavas. Então, até isso, né, Rafa? Até algo que o brasileiro esperava, pô, vou tentar dar um jeito aqui que eu escapo numa fase oitavas de final. Vai ter emoção, né, Rafa? Tá muito legal, realmente. Então, Gabriel, que quando a gente olha sob a perspectiva dos times europeus, a gente tem, por exemplo, a parte física sendo aí um diferencial. E o Bayern de Munique, que é o adversário do Flamengo, ainda que tenha perdido para o Benfica hoje, é entre os europeus aquele que me parece mais inteiro fisicamente, porque parou nas quartas de final da Champions, o calendário alemão ele é um pouco mais enxuto, ele não parece ter o mesmo nível de desgaste do Paris Saint-Germain, por exemplo, que disputou quase todos os jogos, da Inter de Milão, que para além do desgaste tem uma troca no comando também, entre o Chivo no lugar do Inzaghi. Então o Bayern é o meu favorito a conquistar a Copa do Mundo de Clubes, muito por conta disso. Mas o Flamengo chega muito grande, né, o Gabriel, nesse mata-mata, porque além de ter batido o Chelsea, ele passa em primeiro com uma classificação antecipada num grupo que tinha um inglês. Então o Flamengo vem com muita moral, mas vejo o Bayern como um desses times que estão na prateleira de cima, no topo do futebol europeu, que sempre é uma dificuldade muito grande para enfrentar. O Botafogo está aí para provar que não tem nada impossível, mas hoje acho que o Flamengo acaba se dando mal, porque ele poderia pegar Benfica ou Boca Juniors, que são adversários mais acessíveis na minha visão. E é isso, Rafa. E só para finalizar esse papo do Mundial, antes das nossas tier lists de hoje, algo que me chama atenção também, por um lado, o Flamengo se dá mal, né, nesse chaveamento, mas Botafogo e Palmeiras se dão até bem, em comparação a pegar um provável Bayern de Munique numa fase quartas de final. Agora fica aí um Benfica ou um Chelsea, que são times fortíssimos, mas que, na minha visão, dando aquela analisada nas primeiras rodadas, na fase de grupos dessa Copa do Mundo, eu acredito que pegar o Bayern de Munique é um trabalho mais difícil, né?
E aí o Palmeiras teria pela frente um adversário de peso mesmo, só na semi, né? Podendo cruzar ali com o Manchester City ou até com uma Juventus. O Palmeiras se deu muito bem nessa aí, Gabriel, porque o Palmeiras estava muito naquela de sair do espeto e cair na brasa, dependendo da posição que ele se classificasse no grupo. Ele acaba pegando o Botafogo, claro, o Botafogo chega muito bem, e talvez até, pelo que apresentou no Mundial, razoavelmente superior ao Palmeiras. Mas é confronto de quintal, né? É confronto que o Palmeiras está acostumado a fazer. Então, para o Palmeiras é bom enfrentar um adversário que ele já conhece. E o Botafogo vai ter de jogar de uma outra forma, porque contra Atlético de Madrid, contra Paris Saint-Germain, o jogo do Botafogo teve, por uma questão de juízo, por uma questão de noção, ser mais reativo. Enquanto o Palmeiras não vai ser assim, né? Acho que vai ser um jogo de maior trocação. E aí a gente vai ver uma outra face do Botafogo que precisou aparecer no Campeonato Brasileiro em alguns momentos e que não apareceu tão bem assim. Então, para o Palmeiras é melhor. Isso é fato, ainda que não seja garantia nenhuma de classificação. Mas pegar um Benfica ou pegar um Chelsea, pelo que esses dois times apresentaram até agora no Mundial, dá para o Palmeiras passar sim. E aí, na semifinal, é que ficaria a incógnita. Mas o torcedor do Palmeiras, diante desse chaveamento, ele começa a sonhar, viu, Gabriel? Exatamente. Renan Burti, como já dissemos em outros episódios, deve estar maluco uma hora dessa, Rafael Mendonça. E, Rafa, por isso que o futebol é emocionante, por isso que a gente ama esse esporte no fundo do coração, porque a imprevisibilidade ela está sempre presente. Diferente de outras modalidades, né, que são normalmente mais previsíveis. E esse climinha gostoso, Rafa, né, dessa Copa do Mundo de Clubes, remeteu demais, faz a gente lembrar demais a Copa do Mundo de seleções. E aí, para fazer esse esquenta, Rafael Mendonça, ano que vem, nesse momento, nesse friozinho de junho, julho, estaremos presenciando mais uma edição de Copa do Mundo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, Rafa, dessas imprevisibilidades e de boas surpresas, gratas surpresas nas últimas Copas do Mundo. Então, a nossa primeira tier list de hoje, Rafael Mendonça, vai trazer aqui uma seleção, partindo da Copa do Mundo de 2002, que foram surpresas em cada Copa. A gente vai colocar 3 seleções aqui no incrível, 3 no legal. Incrível, o nome já diz, né, Rafa? Show de bola, foi maravilhoso, ninguém esperava. E o legal é aquela, chegou longe, foi bacana, mas de certa forma a gente já esperava, né, que uma seleção desse porte, ou pelo que já se via dessa seleção dos jogadores, que se chegasse ali longe numa Copa do Mundo. E o surreal a gente vai tirar um do incrível no final e colocar na categoria Master, Rafael Mendonça. E aí a gente tem aqui, Rafa, Coreia do Sul em 2002, chegando na semifinal, Portugal chegando aí à semifinal de 2006, Uruguai à semifinal de 2010, Costa Rica às quartas de final de 2014, Croácia finalista da Copa de 2018 e Marrocos semifinalista em 2022. Bons nomes, Rafael? Nomes muito legais e que fazem jus à tier list, né? Porque todas não deixam de ser surpresa de alguma forma. Uma delas até não acho tão surpreendente assim e já é uma das minhas candidatas à categoria legal. Mas na hora que você chegar nela, eu citarei a qual seleção eu me refiro. Então, sem perder tempo, Rafa, fala aí sobre essa seleção que eu já vou trazer essa ficha técnica da participação, Rafa. É a seleção de Portugal de 2006. E não é tirando o mérito da participação de Portugal naquela Copa, porque Portugal é semifinalista naquela Copa de 2006, mas é porque é uma geração muito boa e que já tinha sido finalista da Euro em 2004 e só acabou perdendo por conta de uma zebra absurda contra a Grécia, num dia em que Portugal também não fez nada muito certo, né? Mas eu não tiro o mérito da campanha de Portugal, foi uma campanha muito bonita, de uma história muito legal, mas que não surpreende tanto quanto as outras seleções que estão nessa lista. Então, não é uma seleção que chegou de forma tão surpreendente à semi, e por isso não tem, pela história em si, algo tão chamativo quanto as outras para ficar nas categorias acima. Não sei se você concorda, Gabriel, se quiser até mudar aí de local, pode ficar à vontade também.
Concordo, Rafa. E, inclusive, 2006 foi uma Copa que, né, na ficha técnica, nos jogos, tivemos poucas surpresas nesse sentido, né? Foi uma Copa mais padrão. Toda Copa a gente tem aquela seleção ali que encanta, que de certa forma ali dá aquele impacto bacana, mas realmente a Copa de 2006, Portugal até por isso, né, por ter muito tempo que não chegava, por todas essas questões. Lembrando, né, Rafa, o técnico era o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, que havia sido pentacampeão na edição anterior, mas só para trazer essa ficha técnica, Rafa, Portugal ele liderou o grupo D, que tinha México, Angola e Irã, 9 pontos, então sem sustos. Passou nas oitavas de final contra a Holanda, vencendo por 1-0. Passa nas quartas de final pela Inglaterra, um jogo duríssimo contra o time inglês ali, somente decidido nos pênaltis depois de 0-0, 3-1 nas penalidades, acaba derrotada pela França na semifinal, 1-0, gol do Zidane de pênalti, e depois acaba derrotada também na disputa de terceiro lugar, que nós já falamos aqui, tem que acabar em Copa do Mundo, o jogo melancólico vencido pela Alemanha no placar de 3-1, os donos da casa chegando à terceira colocação. Vamos para o próximo, Rafa, aí vamos agora em ordem cronológica. Coreia do Sul, na Copa disputada em casa ali, junto com o Japão, mas todos os jogos da Coreia disputadas em casa no seu país, a Coreia liderou o grupo D com 7 pontos conquistados. Aí em segundo lugar teve os Estados Unidos com 4, teve também o próprio Portugal 3 pontos e Polônia também ficando no caminho. Aí passa nas oitavas de final pela Itália, um jogo muito polêmico, né? A Itália acaba que faz um gol e aí anulada, aquela coisa toda. 2-1 no gol de ouro. Gol de ouro, Rafa, para mim uma coisa que tinha que voltar. Se disputa do terceiro lugar não dá mais, gol de ouro para mim tinha que voltar. Ah, mas é injusto, é não sei o quê. Eu adorava. A tensão que se dá numa prorrogação é maravilhosa. E depois, nas quartas de final, outro jogo polêmico por conta da arbitragem, a Coreia do Sul acaba empatando em 0-0, 5-3 nos pênaltis. Perde para a Alemanha na semifinal por apenas 1-0, e aí, na disputa de terceiro lugar, perde para a Turquia 3-2. A Turquia que também poderia ter sido uma surpresa, Rafa, mas eu acho que a Coreia impacta mais, né? Impacta mais porque é uma seleção de menor relevância, né? Pegando o histórico geral de Copas do Mundo. Também vai para a categoria legal, na minha visão, Gabriel, porque a sua própria descrição do caminho da Coreia mostra um pouco isso. Primeiro que a Copa de 2002, se a de 2006 foi a Copa óbvia, a de 2002 foi extremamente aleatória, com várias seleções tradicionais ficando na fase de grupos, outras sendo eliminadas de forma precoce, como a própria Itália nas oitavas de final para a Coreia do Sul, só que esse caminho da Coreia do Sul até a semifinal tem polêmicas nas oitavas e nas quartas, então você ainda tem essa divisão ali de méritos com o erro de arbitragem. Então a gente já começa por aí. E segundo, que foi uma Copa muito aleatória. Então já era uma Copa propícia a acontecer esse tipo de fenômeno. Então a chegada da Coreia do Sul na semifinal, por mais que seja uma semi em casa, algo muito diferente para os patamares da Coreia do Sul, eu acho que também não se equivale a outras histórias que temos aí nessas que foram listadas. Muito bem, Rafa, e agora vamos para a Copa de 2010 com o Uruguai, que estava no grupo A. Ele passa em primeiro no grupo A, junto com o México na segunda colocação, grupo que ainda tinha a África do Sul e a França. A França, só para constar, foi a lanterna do grupo com apenas 1 ponto ganho. E aí o Uruguai passa pela Coreia do Sul nas oitavas de final pelo placar de 2-1. Quartas de final, aquele jogo, para mim, um dos jogos mais emblemáticos da história da Copa do Mundo. Uruguai e Gana, 1-1, que aí tem aquela questão do pênalti, da mão do Luizito Soares. E aí, o Uruguai ganha nos pênaltis por 4-2, vai jogar a semifinal contra a Holanda, perde pelo placar de 3-2, e aí, na melancólica disputa de terceiro lugar, perde para a Alemanha pelo placar de 3-2, Rafael Mendonça. Para onde vai
essa seleção do Uruguai na Copa de 2010? Aí eu já coloco na categoria incrível, porque além do jogo emblemático com Gana, e aí eu tô de acordo com você, é um dos jogos mais legais da história das Copas e talvez um dos mais tristes, porque eu acredito, eu não sei você, Gabriel, mas lá em casa a torcida era geral por Gana. Porque Gana tinha toda aquela simpatia, aquela envolvência do futebol africano, foi chegando comendo pelas beiradas na Copa do Mundo e de uma hora para outra esteve a um pênalti de chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Isso seria muito impactante no bom time de Gana de 2010, que tinha os irmãos Asamoah e por aí vai, né? O pênalti acaba sendo desperdiçado pela seleção de Gana na prorrogação, numa decisão, eu diria, heróica, viu, do Luis Soares. Eu não julgo o Luis Soares de ter colocado a mão na bola naquele lance, porque, assim, é um reflexo, é uma decisão que você toma em segundos e que pensa se ele toma a decisão de tomar o gol para tentar buscar o empate. Já era prorrogação, não sei se daria tempo. Então, achei uma decisão corajosa, heróica do Soares, apesar dele ter desfalcado depois o Uruguai na semi, mas a própria desclassificação na semi para a Holanda é com um jogo duríssimo de 3-2, um grande jogo também. A disputa de terceiro lugar, apesar de ser melancólico, como você mesmo bem disse, também foi um grande jogo com a Alemanha. Então, essa campanha do Uruguai em 2010 é uma campanha gigante que conta com grandes jogos e um deles, um dos jogos históricos de Copas do Mundo. E lembrando que o Diego Forlan, né, Rafa, foi o melhor jogador dessa Copa do Mundo também, né? Então, uma seleção que fez história realmente aí na América do Sul e no mundo, né? A seleção sul-americana que fez uma história muito bacana nessa Copa de 2010, a Copa da África do Sul, a Copa da Vuvuzela, Rafael Mendonça. Vamos passar agora para a Copa de 2014, que aí vem a seleção que chegou, que foi mais acanhada em relação ao resultado, mas que espantou principalmente, Rafa, na minha opinião, na primeira fase, a fase de grupos. Era um grupo com Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra. O que você pensa, Rafa, quando você vai analisar um grupo desse antes da Copa? Uruguai, Itália e Inglaterra vão disputar as vagas, Costa Rica é o grande saco de pancada. E aí a Costa Rica passa na primeira colocação, Rafa, o Uruguai em segundo, deixando para trás de cara Itália e Inglaterra. Nas oitavas de final, Costa Rica enfrenta a Grécia, vencendo nos pênaltis pelo placar de 5-3 e sendo eliminada nas quartas de final pela Holanda apenas nos penais, Rafa. Então, uma ótima campanha, né, para os parâmetros da Costa Rica e uma campanha que destacou aí, que promoveu bastante o goleiro Keylor Navas, né, Rafa? E ele chegou ao Real Madrid muito pelo que ele fez nessa Copa do Mundo. Eu vou só direcionar Costa Rica para o legal, porque eu acho as duas outras campanhas mais interessantes. No caso, Marrocos e Croácia. Mas a Costa Rica, ela consegue um feito muito grande. Só de passar em primeiro. Se ela passasse em segundo nesse grupo, já seria de se espantar. Ela foi líder num grupo considerado da morte, em que pese, né, os ciclos de Copa do Mundo não tão bem feitos por parte daquela Inglaterra e daquela Itália. E que, por sinal, Inglaterra e Itália fizeram, na minha visão, um dos melhores jogos da Copa do Mundo. Foi a abertura do grupo, né? O jogo foi disputado, se eu não me engano, em Cuiabá. Teve gol do Balotelli e tudo mais. Só que depois essas seleções não fizeram jus ao tamanho delas. E a Costa Rica foi vencendo Itália, vencendo Inglaterra, conseguindo lugar ali na primeira posição. E depois tem um jogo muito emblemático contra a Holanda, porque a Holanda faz uma troca no gol para a disputa de pênaltis e o goleiro que entra acaba defendendo as penalidades. Até me fugiu o nome do goleiro que entrou para pegar os pênaltis. Eu lembro que o titular era o Silensen, ele é substituído para a entrada do outro goleiro, do goleiro reserva, que acaba defendendo duas penalidades ali do time da Costa Rica. Mas é uma campanha, assim, de impacto, é uma campanha chamativa, mas, na minha visão, ela não chega no patamar das outras duas que vamos listar na sequência. Fica os méritos, fica o reconhecimento, mas as outras duas, na minha visão, estão acima.
Muito bem, Rafa. Então vamos lá para essas duas que já tem lugar cativo nessa tier list. Primeiro, a Croácia na Copa do Mundo de 2018. A Croácia, que é interessante ressaltar, Rafa, já tinha feito bonito na Copa de 98, chegando na terceira colocação na primeira participação, porque antes tinha a Iugoslávia, aquela coisa toda. Então, quando teve esse movimento separatista e foi criada a Croácia foi na sua primeira Copa em 98, tinha o Šuker, que foi até o artilheiro da Copa naquela edição, e aí chegando na terceira colocação. Mas ninguém imaginava em 2018, Rafa, que chegaria a final, a grande decisão da competição. Num grupo que tinha Argentina, Islândia e Nigéria, a Croácia passa na primeira colocação, fazendo um 3-0 na Argentina, um 3-0 emblemático também. Chega na fase de oitavas de final, passa nos pênaltis pela Dinamarca, passa nos pênaltis nas quartas de final pela Rússia que também foi uma grata surpresa nesse sentido, né? Chegando às quartas de final, não se imaginava o time da casa chegando tão longe. Na semifinal, vence a Croácia na prorrogação pelo placar de 2-1, e na final a França vence os croatas pelo placar de 4-2. O que falar dessa campanha, Rafa? Uma campanha histórica. Acredito que o chaveamento também beneficiou um pouco a Croácia nessa Copa. Sim, era um bom time, encabeçado pelo Modric, e até deu ao Modric o prêmio de melhor do mundo, muito pelo que ele fez na Copa do Mundo de 2018. Só que, como você mesmo destacou, tinha Dinamarca e Rússia pelo meio do caminho. As seleções mais fortes acabaram caindo do outro lado da chave. E a Rússia, por exemplo, acabou eliminando a Espanha, que poderia ser um adversário mais forte para a Croácia nas quartas de final. Então, acho que o chaveamento favoreceu e, ao mesmo tempo, deu confiança para a Croácia. Só que na semi, eliminar a Inglaterra foi um grande feito, porque a Inglaterra já vinha num bom ciclo de Copa do Mundo para 2018, chegou bem também em 2022 a seleção da Inglaterra, praticamente ali com a mesma safra e com o trabalho do mesmo técnico, Gareth Southgate. Então, a Croácia eliminou um grande time na semi e chegou à decisão. Fiquei até um pouco chateado, porque eu estava esperando Inglaterra e França na final e acho que fariam um jogo melhor. A final França e Croácia foi muito flácida, na minha opinião, sabe? Porque a França rapidamente matou o jogo, foi saindo um gol atrás do outro. E eu, particularmente, Gabriel, eu gosto de jogos feios em decisões. Para mim, finais tem que ser 1-0, 0-0 com 2 chutes no gol, os 90 minutos, prorrogação, tensão o tempo todo, depois vai para os pênaltis. 4-2, igual a final da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain e Inter de Milão, que aberração 5-0, onde já se viu uma final ser 5-0. Então, assim, as finais que tem placares muito elásticos me deixam muito tristes, a não ser que esses gols sejam bem distribuídos, assim como foi o jogaço Argentina e França em 2022. Mas em que pese essa tristeza que foi a final França e Croácia, o feito da Croácia é incrível e a Croácia quase repete a dose em 2022 de maneira tão surpreendente quanto. Eu diria que a Croácia pode aparecer nessa nossa tier list em dose dupla, porque 18 e 22 a campanha da Croácia é surpreendente. E talvez até tripla, né, Rafa? Se a gente considerasse 98, com toda certeza estaria aqui mais uma vez. Ou seja, a Croácia já passa, então, a ser uma seleção forte, que está sempre ali, né, Rafa? Que não vai figurar entre as favoritas ali naquelas listas prévias, nas previsões, nas bolas de cristais aí das tier lists da vida, mas sempre vai dar trabalho. É uma seleção que não pode dar bobeira de maneira nenhuma, Rafael Mendonça. E aí, a gente finaliza essa tier list de hoje, Rafa, com a seleção do Marrocos. Seleção do Marrocos, que chega aí na Copa do Mundo do Catar, fica aí no grupo F, passa em primeiro lugar. O grupo tinha Croácia, que passou na segunda colocação, além de Bélgica, que fica no caminho, junto com o Canadá. O Canadá é o grande saco de pancadas desse grupo. E aí, muito interessante, Rafa, porque ali, para quem não está ligado no mapeamento mundial, Marrocos ele recebe muitos e leva também muitas pessoas a Portugal e a Espanha,
né, por conta da proximidade ali. São poucos quilômetros que separam ali o continente europeu do continente africano. Então, existe uma cidade ali do Marrocos fica mais próxima, por exemplo, da Espanha, da Europa, do que de cidades do próprio país. Então, existe, né, essa relação ali amistosa e às vezes não, de Marrocos com Portugal e Espanha ali na Península Ibérica. E quis o destino que Marrocos enfrentasse a Espanha nas oitavas de final e vencesse pelo placar de 3-0 nos pênaltis, e que vencesse Portugal nas quartas de final pelo placar de 1-0. Chega à semifinal, perde, acaba perdendo aí para a França, e aí contra a Croácia, na melancólica, Rafael, disputa de terceiro lugar, acaba derrotado por 2-1. Rafael Mendonça, a seleção africana que mais longe foi a uma Copa do Mundo. Cara, e essa história para mim, ela é fantástica. Primeiro por essa questão que você brilhantemente explicou, do histórico entre os países que a Marrocos acaba eliminando dessa Copa. Elimina ali países que são muito próximos, países que acabam envolvidos em algumas polêmicas migratórias em alguns momentos. E aí depois Marrocos acaba saindo para a França. França também é um país que tem ali suas polêmicas envolvendo Marrocos e polêmicas migratórias, assim como a própria seleção da Argélia, né, e o país Argélia. Mas Marrocos ele consegue chegar à semifinal não por zebra, não por acaso. Elimina a Espanha e elimina Portugal jogando bola, jogando melhor que essas duas seleções nos dois jogos. O jogo contra a Espanha acaba indo para as penalidades, porque é uma Espanha que chegou até forte na última Copa, sob o comando do Luiz Henrique, e depois elimina Portugal com uma geração talentosíssima, mas que era mal treinada pelo Fernando Santos. Mas isso pouco importa. O que importa é que Marrocos foi melhor que Espanha e Portugal e chegou à semifinal jogando melhor. Não foi uma bola marota, um lance por acaso. Marrocos era um time muito bem treinado pelo Regragui, que dava consistência defensiva ao time quando precisava, mas quando tinha a bola no pé, tinha uma velocidade, uma envolvência muito chamativa. Então, é uma história que foi construída com todo esse contexto extra-campo, mas quando a gente passa para dentro de campo, também tem todo um futebol bem apresentado, um time bem montado, bem construído, e que acabou revelando ao futebol mundial, ou trazendo à tona, pelo menos, nomes que estavam ali numa segunda prateleira do futebol, não só africano, mas europeu também, porque vários deles jogavam no futebol europeu, como o zagueiro Saïs, que foi muito bem, o Enessi, atacante que fez muitos gols nessa Copa do Mundo, o Amrabat, já um pouco mais veterano, mas sendo o cara do meio de campo da seleção do Marrocos, o Hakimi, que foi o nome da Copa, ali da lateral direita. Então, essa campanha de Marrocos, ela é bem chamativa, porque Marrocos pode ser considerado, sim, uma zebra por ter deixado grandes seleções pelo caminho, mas quando a gente olha a atuação do Marrocos nos jogos, mostrou que não era uma simples zebra. Era um time que tinha bola, tinha organização, tinha repertório para eliminar quem eliminou durante a trajetória. Inclusive, Rafa, o goleiro Bono, que joga no Al Hilal, defendeu um pênalti, né, que nesse Mundial de Clubes agora contra o Real Madrid. Sim, então, bem lembrado. Fazendo continuando uma carreira vitoriosa com boas performances também. Rafael Mendonça, a gente vem aqui finalizando essa tier list de hoje com Uruguai, Croácia e Marrocos nessa categoria incrível, e na categoria legal as seleções de Portugal, Coreia do Sul e Costa Rica. E agora a gente precisa subir, Rafa, Uruguai, Croácia ou Marrocos para o surreal. O que você achou mais surreal em relação à campanha? Ao que você não esperava e fala, não, pelo amor de Deus, o que eu estou vendo? O que está à frente dos meus olhos que eu não acreditava de maneira nenhuma? Rafa? Eu vou escolher, por tudo isso que eu acabei de falar, a seleção do Marrocos, porque além de ser algo imprevisível, o chaveamento era muito complicado. A Croácia chega à final com uma campanha muito legal, sim, mas o chaveamento favorece a Croácia em 2018. Ela tem Dinamarca e Rússia pelo caminho. Marrocos, diga.
É igual aquele chaveamento que você vai ver num time, quando você torce para um time mais fraco, aí dá o chaveamento na sorte e fala, nossa, dá, hein? Dá para chegar, agora vai! Porque a gente pegou, pelo menos na final, a gente pode chegar. Então é muito isso, né? A Croácia Aham. teve realmente essa sorte. O lado do Brasil, que até foi eliminado pela Bélgica, estava um lado muito mais encardido, né? Sim, porque ali do Brasil e Bélgica saiu o adversário da França, né? Então foi um lado muito mais complicado. Então a Croácia teve a facilidade de chaveamento. Marrocos, meu amigo, Marrocos teve Portugal e Espanha pela frente e França na semi. Então foi um chaveamento muito complicado e chegar à semi num chaveamento desse é muito difícil. Então por isso eu voto no Marrocos, mas assim, deixando também minha observação pela grande história que foi o Uruguai 2010. Só que o Uruguai 2010 não tem ali o nível de enfrentamento na chave que Marrocos, por exemplo, teve e conseguiu deixar grandes seleções pelo caminho. Exatamente. E até o próprio grupo, né, Rafa, de Marrocos. O grupo da seleção marroquina tinha Bélgica, tinha também o Canadá, que foi o grande saco de pancadas, e tinha a Croácia. Então ele teve que deixar para trás a própria Bélgica, que tinha sido semifinalista na Copa do Mundo anterior, na Copa de 2018. Rafael Mendonça, encerrando aqui mais um episódio do Esporte em Foco. Ficou de bom tamanho? Surreal. A seleção marroquina de 2022. Incríveis as seleções do Uruguai de 2010 e também da Croácia de 2018. E finalizando como legal, boas campanhas, interessantes campanhas ali de Portugal em 2006, Coreia do Sul em 2002 e Costa Rica em 2014. Rafael Mendonça. Estou com a consciência tranquila. A única coisa, Gabriel Susbacher, é que você me deixou um tanto quanto ansioso para a chegada da Copa do Mundo. Porque aí a gente começa a viajar nessas histórias, dá vontade de que a Copa do Mundo comece amanhã, mas ainda tem um ano pela frente e vários episódios do Esporte em Foco também. O bom, Rafael, a notícia boa é que o Brasil já está classificado e que teremos, no mínimo, 3 datas para os churrascos em 2026. Boa notícia para nós brasileiros, Rafael, que vamos ficando por aqui. Um grande abraço mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Mais uma vez, Rafa, parabéns pelo seu aniversário, que seja um ano espetacular na sua vida e também na sua carreira. Rafa. Muito obrigado, Gabriel. Abraço para você, para todos que estiveram conosco. Até o próximo episódio. E estamos nos aproximando de 1/4 da chegada do episódio de número 100. O episódio de número 100 vai ser histórico. Fique conosco e aguarde o episódio 100. Será histórico. O Brasil não fala em outra coisa, Rafael Mendonça. Um grande abraço também a quem se ligou aqui no Esporte em Foco. Fiquem com Deus, uma boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580.
Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268.